Moça, a gente tem uma informação sobre a investigação de Brumadinho lá em Minas Gerais, mas eu quero perguntar antes se você tem alguma coisa para colocar com relação a essa expectativa desses depoimentos. Pois é, assim, em relação às testemunhas de defesa, não há tanta expectativa, porque os secretários que irão falar hoje na Câmara, na CP, são secretários do Jonas. Então, qual que é a tendência? É de que eles inocentem o prefeito. Então, não há tanta expectativa em relação aos depoimentos da defesa hoje à tarde. Obviamente, chamou atenção o fato do deputado Carlos Sampaio não depor, já que ele tem muitos cargos nomeados no governo Jonas Donizete. Então, isso pegou um pouco mal ali para dentro do governo. Em relação ao depoimento no Ministério Público, esse sim, Sena, estão com todos os olhos voltados para ele. Por quê? Porque todo mundo quer saber, afinal de contas, por que o Maurício Rosa não foi depor na Câmara. Se houve realmente uma coação, como o Marcelo Silva, que é o vereador que impetrou o pedido de CP, colocou, e se houve a coação, de onde partiu essas ameaças, porque aí sim seria grave. Então, toda a expectativa está em cima do depoimento do Maurício Rosa. O prefeito, como nós colocamos, o Thiago colocou e o Gustavo, ele queria antecipar para hoje, alegando que ele tinha uma agenda com o Dias Toffoli na próxima quinta-feira, mas o que os vereadores comentaram na Câmara, eu conversei com os vereadores ontem, é de que a antecipação do prefeito, do pedido de mudança do prefeito, seria para poder evitar o desgaste. Porque quando houve o vazamento do depoimento do Daniel Câmara, mesmo que o conteúdo seja o mesmo que foi falado no Ministério Público, gera desgaste para o governo, porque quando você coloca o áudio do delator falando, olha, o hospital funcionou só 2 meses, depois já foi uma lambança, houve pedido havia superfaturamento, havia um plano B para poder trazer de volta R$400 mil por mês da prefeitura. Então, tudo isso causa um desgaste muito grande político para o prefeito. Então, os vereadores entenderam que essa antecipação de agenda seria por isso que a comissão acabou negando e alterou o horário. Claro que o governo nega, o governo oficialmente diz que foi por causa da agenda, mas os vereadores entendem como para evitar o desgaste. Em relação à possibilidade de cassação ou não do mandato do prefeito, se a votação fosse hoje, a tendência que tem na Câmara seria de caçar o Jonas se fosse hoje, porque tudo em política você sabe que muda, né? Não dá para a gente cravar, mas se fosse hoje a tendência seria caçar o Jonas. Obviamente, eu acho que a defesa vai tentar suspender essa CP na justiça, vai ser aquela coisa, vai judicializar o processo, mas por enquanto vai se encaminhando. Mas ainda com relação à testemunha de defesa do depoimento, você não acha que algumas pessoas do primeiro escalão podem ter certa dificuldade de explicar como que um desvio, que um esquema de corrupção tão bem estruturado e que desviou tanta grana estava acontecendo sem ninguém tomar conhecimento? Como o próprio secretário da Saúde não vai ter dificuldade na inquirição ali dos vereadores de explicar? Eu acho que o secretário de Saúde não vai ter dificuldade. Por quê? Porque o próprio delator, quando ele faz o depoimento, ele diz que com o Cármeno, eles tratavam só de questões técnicas. Então, todas as reuniões que eles tiveram com o secretário de Saúde foi em relação ao próprio contrato, aquela coisa toda. Porque quem cuidou do contrato mesmo foi o Silvio Bernardim, que na época não era o secretário de Assuntos Jurídicos, mas de Administração. Então, ele era do núcleo duro do governo. Quem poderia ter... Eu não sei se ele vai ter dificuldade, mas quem eu acho que vai ser metralhado pelo Marcelo Silva é o Vanderlei Almeida, que é o secretário de Relações Institucionais. Por quê? Porque o Vandão e o Silvio Bernardim, assim como o Michel, fazem parte do núcleo duro do governo. Como eles fazem parte do núcleo duro do governo, são eles que sabiam de tudo. O Vandão, eu já entrevistei o Vandão várias vezes, e ele nega qualquer tipo de corrupção, eles falam que não sabiam de nada, aquela coisa toda. E negam, inclusive, que o Silvio Bernardim, que está preso, tenha participado de qualquer esquema de corrupção. Então, é aquela história, né? Agora vai depender da astúcia, vamos assim dizer, ou da forma como o Marcelo Silva vai fazer a interpelação para ele conseguir as informações do secretário. Eu sinceramente acho que vai ser depoimentos negando a corrupção, dizendo que o prefeito não sabia de nada, que não houve omissão da gestão.
gestão, porque essa é a linha de conduta da defesa. Uma coisa é você negar, outra coisa é você negar e convencer. Né? E dependendo ali do material que o pessoal levanta na hora de fazer a inquirição. De qualquer modo, vamos aguardar para ver como é que vai ser isso. Convencer, Sena, eu acho que eles não convencem. Convencer não. Por quê? Porque os vereadores já estão meio arredio. O mesmo prefeito, lembrando mais uma vez que o prefeito tinha uma base sólida na Câmara, né, de apoio, já não tem mais essa base sólida. Você tem, por exemplo, 2 vereadores que são da base do governo, que é o Cirilo e o Vermelho, e são eles que estão negando os pedidos do prefeito. Então você já percebe que há um distanciamento, um descolamento desses vereadores da base para com o prefeito. Eu conversei ontem com vários vereadores da base e eu fiz essa pergunta: vocês vão votar pela cassação ou não? Eles disseram: olha, se fosse hoje eu votaria pela cassação. Então o prefeito, ele está fragilizado. Então os secretários, eles já vêm falar na CP na condição de ter que dar explicações, e isso não é confortável para ninguém, né? Porque assim, o que nós tínhamos antes é sempre os secretários sendo poupados, sendo convidados a falar na Câmara, nunca se passou um requerimento de convocação, então eles iam lá de salto alto. Desta vez não. Desta vez eles estão indo para a Câmara para poder falar sobre uma denúncia de corrupção com o secretário preso, com empresários presos e com a população indignada porque tirou dinheiro, roubou dinheiro da saúde, né? É verdade.